Bom dia! Hoje são 11 de setembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Um vídeo sobre língua portuguesa. Quem acompanha meus vídeos no mundo do YouTube sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com comentários enviados por internautas. Os internautas têm um espaço reservado em meu canal. A contribuição deles é fantástica. E esse vídeo agora sobre língua portuguesa é justamente sobre mais um comentário que recebi no mundo do YouTube, correto? A pergunta desse internauta é: ele quer saber por que antes de P e B a gente escreve M e não N. N para as outras consoantes, M para as consoantes P e B. Ele quer saber. Então resolvi fazer esse vídeo a partir de um comentário de um internauta. Entendeu? Então vou explicar por que M antes de P e B. E quero dizer a você aqui, antes de explicar isso, que existem coisas na língua portuguesa, existem regras na língua portuguesa que são irracionais. Você sabia disso? Pois existem. Muito cuidado com o que você vê no mundo do YouTube. Muita porcaria no YouTube. Aqueles canais com maior índice de visualizações são os piores, porque o povão, em massa, é ignorante. E um ignorante, assistindo a um vídeo de outro ignorante, esse ignorante ouvinte vai aprender tudo errado, correto? Então, essa regra da língua portuguesa, o M antes de P e B, essa regra, ela é irracional, é boba demais, e vou explicar por quê, correto? Vamos aqui ao quadro. Muito bem. No início deste vídeo, não é? No início deste vídeo, eu afirmei que gosto de fazer vídeos em cima de comentários de internautas. Muito bem. Aqui está a pergunta: por que M? Por que a letra M antes da consoante P e da consoante B? Por que não a letra N? Vamos aqui. Em meu vídeo com o título Pneumonia, quantos fonemas? Pneumonia, quantos fonemas? Eu fiz esse vídeo agora, no dia 6 deste mês, setembro de 2018. Muito bem. O internauta Erilson Pereira, nesse vídeo aí, ele escreveu o que está aqui, correto? O internauta Erilson Pereira. Ele escreve assim: professor voltou? Porque eu estava aí, né, um pouco sem fazer vídeos. Aí ele pergunta: professor voltou? Estava procurando a diferença entre M e N antes de P e B. Quero entender por que antes de destes é M. Então o Erilson Pereira está em dúvida e ele quer saber por que escrever a letra M e não N antes de P e B. Por quê? Ele quer saber, correto? Então, antes aqui de explicar o porquê, vou aqui dar uns exemplos, correto? Aqui estão as consoantes P e B, correto? Antes dela, devemos escrever a letra M. Aí está, a letra M, antes de P e B.
Veja aqui os exemplos. Tampa. A palavra tampa é com M. Por quê? Porque aqui, ó, é um P. Então, antes de P, sempre M e jamais N. A mesma coisa, a palavra pomba. Pomba é com M. Por que é com M? Porque aqui temos um B. Antes de B, somente M e não N. Correto? Samba, a mesma coisa. Samba é com M, porque aqui temos um B. Antes de B, escrevemos M. Correto? Na palavra simbólico, a mesma coisa. É com M e não com N. É com M por quê? Porque aqui temos um B. Antes de B, somente M e não N. Correto? A palavra campo, a mesma coisa. É com M e não com N. Por quê? Por causa do P. Antes de P, só M e não N. Correto, gente? Nas demais consoantes, a gente vai empregar o N e não o M. Correto? Exemplos aqui, ó. A palavra tanto. Tanto é com N. Por que é com N? Porque aqui é o T e não o P e o B. Correto? Então é N. Na palavra lento é com N. Porque aqui temos um T e não um P e um B. PB só M. Nas demais consoantes, N. A palavra canto, a mesma coisa, é com N e não com M. Só seria com M se fosse depois dela um P e um B. Mas é T. Aqui é um T, ó. Não, o T não é B e nem é P. Então é N. A palavra cansado sempre é com N. Por que é com N? Porque depois dela vem um S. E não um P. E não um B. Se vem um S, então é N. Na palavra fedorento, é com N também. Por quê? Porque depois dela é um T e não um P e um B. A palavra torcendo. Torcendo é com N. Por quê? Porque depois vem um D e não um P e não um B. Correto? A palavra gangue. Gangue é com N. Por quê? Porque depois do N vem aqui um G. Não é um P, não é um B. É G. Se é G, então eu escrevo N. Correto? Só vou escrever M antes de P e antes de B. Antes das demais consoantes é N. Agora no próximo quadro vou explicar por que existe essa regra aí. E vou dizer aqui que essa regra, ela não deveria existir, porque ela é irracional, ela é boba, ela é infantil. E vou explicar por quê. Correto? Vamos aqui ao próximo quadro. Muito bem, gente. Então vamos aqui. As gramáticas dizem, que antes de P e B, apenas M. E antes das demais consoantes, N. Não é isso? Por quê? Porque M é uma consoante bilabial. É por isso. O P é uma consoante bilabial. O B é uma consoante bilabial. Se P e B são consoantes bilabial, então M, porque M é consoante bilabial. Eis aí a resposta, correto? Dada pelas gramáticas. O N não é consoante bilabial.
O que é consoante bilabial? Consoante é som, gente. Som. Som. E não apenas grafia. Som. Fonética. Correto? Bilabial por quê? Olha aqui o bi. B-I. Bi. B-I. Bi significa duas coisas. Correto? Duas coisas. E labial, lábios. Os dois lábios. Então, uma consoante bilabial é aquela consoante em que quando você pronuncia, os dois lábios se encontram. Os dois lábios, não é isso? Se encontram, correto? Então isso é consoante bilabial. Bi, dois. Labial, lábios. Dois lábios se encontram. Veja aqui a nossa boca, não é isso? Eu tenho aqui, como você, eu tenho dois lábios, não é isso? Aqui, ó, o lábio superior está acima, não é? E o lábio inferior. Quando você pronuncia, vai pronunciar uma palavra colocando o P, faça o exercício aí. Diga Pedro. Quando você diz a primeira letra, ó, o P, ó. O P, pronuncia aí, faça o exercício. Só o P. Faça assim, ó. Faça de conta que iria pronunciar o P, mas não pronuncie. É um exercício. Faça isso aí. Assim, ó. Pedro, ó. Só o P, ó. Quando você faz só isso, como se fosse pronunciar o P, ó. O P, então você vê que o lábio superior, ele se encontra com o lábio inferior. E a boca fica fechada. Veja aí, ó. Apenas o P de Pedro. Pronuncia aí, ó. Ó, os lábios se encontram. O B de bola é a mesma coisa. Se você pronunciar o B de bola, só o B, pronuncia aí. Ó, diga bola, mas só o B, ó. Entendeu? O B também é uma consoante bilabial, porque ao pronunciar essa consoante, você encosta um lábio no outro. A boca fica fechada, com P e com B. Se é assim, também é com M. O M também, quando você pronuncia o M, pronuncia aí o M de merda. Diga merda, mas só o M. Ó. A mesma coisa, quando você tenta pronunciar o M de merda, você está encostando o lábio superior no inferior. Então, se o P é uma consoante bilabial e o B de bola é uma consoante também bilabial, então a regra ficou assim. Se vai colocar o M ou o N antes de P e B, coloca-se o M. Porque o M também é uma consoante bilabial. É só por isso. Entendeu? A regra é só por isso. Já que o P é uma consoante bilabial e o B também é uma consoante bilabial e o M é uma consoante bilabial, então tudo é bilabial, então vamos colocar o M antes de P e B. E não vamos colocar o N antes de P e B. Porque o N não é uma consoante bilabial. Entendeu? É só por isso a regra. Só que a regra, essa regra aqui, ela é irracional. Ela não deveria haver na língua portuguesa. E sabe por quê? Você vai entender agora. Vem cá. Veja aqui os exemplos, não é? Campo. Não, aqui, vamos aqui primeiro, né? Não expliquei, vamos aqui, ó. Aos exemplos. Pedro, não é isso? Pedro. Pedro, o P aqui, ó, é uma consoante bilabial, porque você encosta o lábio superior no inferior. O lábio inferior no superior, correto? Brasília, o B, pronuncia aí, ó. Só o B de Brasília, ó. Você encosta um lábio no outro. Então o B é uma consoante bilabial. O M aqui na palavra merda, M, é uma consoante bilabial. Pronuncia aí, merda, só o M, ó.
encosta um lábio no outro. Na palavra minha, também o M é uma consoante bilabial. Você encosta um lábio no outro. Na palavra piolho, o P também, sempre, né? Consoante bilabial. Piolho. Na palavra boneco, ó, ao B, consoante bilabial, correto? Tudo bem. Agora eu vou explicar por que não deveria haver essa regra na língua portuguesa, porque ela é irracional. Você viu aí que a regra, qual é a regra? Em colocar o M, somente o M, antes de P e B. Porque P é consoante bilabial. M é consoante, B é consoante bilabial também. P também. Então se coloca o M para fazer o grupo, né? Bilabial, bilabial e bilabial. Mas aqui está o erro. Não deveria colocar. Por quê? Porque é muito simples. Antes de P e B, a regra diz que tem que ser o M, né? Porque o M é uma consoante bilabial, não é isso? Não é isso aqui? A regra? É. Mas aí está a irracionalidade. Por quê? Porque quando o M, escute bem, quando o M estiver antes de P e B, o M estiver antes de P e B, ele não é consoante. Ele não é consoante. O M antes de P e B, como aqui está, ó, o M antes de P e B, ele não é consoante aqui. Se ele não é consoante aqui, ele não é consoante, então não deveria haver essa regra. Porque antes de P e B, o M não é consoante. Ele é apenas um sinal de nasalização da vogal anterior. Viu aí, gente? Como dentro da própria língua portuguesa, nós temos regras que são irracionais. Regras que não deveriam ser aplicadas. Por uma razão bem simples. Repito, a letra M, antes de P e B, não é pronunciada. Não é som. Não é pronunciada. Não é uma consoante bilabial. Entendeu? Vamos à palavra campo. Como é que se pronuncia a palavra campo? Aqui está, gente. É assim, ó. Campo. Veja aí, ó. Campo. A gente pronuncia assim. Esse A nasal que está na palavra campo é aqui a letra M. O M aqui é só letra, gente. Não é uma consoante. É apenas uma letra. É apenas uma letra. Não é som. É o sinal de nasalização da vogal anterior. Olha aí. Campo. Não é pronunciado. Você não pronuncia esse M aqui de campo. Você não pronuncia como pronuncia o M de merda. Você diz merda. Você pronunciou o M. Na palavra campo, você não pronuncia o M. É apenas letra, não é som. É por isso que a regra é maluca. A regra diz, coloca-se o M antes de P e B porque o M é uma consoante bilabial. Só que quando o M aparece antes de P e B, ele não é consoante. Então não deveria seguir essa regra. Na palavra samba é a mesma coisa. Veja como se pronuncia samba. O M não está aqui. O M é apenas um sinal de nasalização da vogal anterior, dizendo que essa vogal ela é nasal e não oral. Olha aí, samba. Se você não pronuncia a letra M, se você não pronuncia na fonia, então não é consoante. Não é consoante, muito menos consoante bilabial. Na palavra samba, não é. Na palavra pampa, veja aí, esse M aqui, gente, só é letra, não é som. Não é consoante. É apenas uma letra, que não tem um som correspondente. Não é uma consoante aqui. Você não pronuncia o M da palavra pampa, mas você pronuncia o M da palavra merda, porque você pronuncia o M em merda, merda, mas você não pronuncia o M na palavra
pampa. A palavra pampa é pronunciada assim, não há o M aqui. O M é apenas um sinal de nasalização da vogal anterior, correto? A mesma coisa na palavra simpático. Como é que se pronuncia simpático? É assim, gente, ó. Simpático. Olha aqui, é assim que se pronuncia. Você vê aqui que o M não é pronunciado. Se o M não é pronunciado, ele não é consoante, e muito menos consoante bilabial. Então este M aqui é apenas letra, não é fonema. É apenas uma letra que mostra que essa vogal anterior, ela é nasal e não oral, correto? A mesma coisa na palavra câmbio. O M da palavra câmbio não é pronunciado como o M de merda, como o M de minha. Em minha, você pronuncia o M. Na palavra câmbio, você não pronuncia o M. O M não é letra na palavra câmbio. É apenas um sinal de nasalização da vogal anterior, que vem antes. Então essa regra é maluca, regra da língua portuguesa, não tem lógica alguma, porque ela diz que se o P é consoante bilabial, o B é consoante bilabial e o M é consoante bilabial, então o M sempre será colocado antes de P e B. Só que antes de P e B, o M não é consoante e muito menos consoante bilabial. O M antes de P e B é apenas o sinal de nasalização da vogal anterior. Entendeu? Então a regra oficial é, e essa regra aí é a que você deve ter em mente. A regra oficial é, escreve-se apenas M antes de P e B, porque P e B são consoantes bilabiais. E o M também é uma consoante bilabial. Já que P e B são consoantes bilabiais, então o M tem que ser colocado para fazer o grupo bilabial, bilabial, bilabial. Essa é a regra oficial que você deve seguir. Só que a crítica vem agora, que essa regra da língua portuguesa, ela não tem lógica, ela é irracional. E por quê? Porque nas situações em que você coloca o M antes de P e B, esse M aí não é consoante bilabial. Não é, como você viu aqui. É apenas um sinal de nasalização da vogal anterior. Esse M aí, antes de P e B, não é consoante, não é som, é apenas letra. Entendeu? É por isso que essa regra não tem lógica. Repito, antes de P e B, a regra diz, escreve-se apenas M, porque M é consoante bilabial. Não, antes de P e B, M não é consoante, e muito menos bilabial. Antes de P e B, M é tão somente uma letra que não existe no som. Ninguém pronuncia o M, ninguém pronuncia a letra M, a consoante M, antes de P e B. Você pronuncia o M quando ele inicia uma sílaba, que aí é diferente. Na palavra merda, você pronuncia o M. Bilabial. Na palavra minha, você pronuncia o M. Você diz minha. Agora na palavra campo, você não pronuncia o M. É apenas sinal de nasalização da vogal anterior. Correto? Muito obrigado ao internauta Arilson, não é? Arilson. Muito bem, muito obrigado ao Arilson por ter feito aí esse questionamento. Mais um vídeo e muito obrigado.